Olá, pessoal! Eu sou a Ariane, psiquiatra espírita, e hoje a gente continua aqui com o nosso livro Nosso Lar, na parte 16. E nessa parte, André Luiz acaba o seu turno noturno lá nas câmeras de retificação e ele vai ser recebido por Dona Laura. Assim que chega também o Tobias e Lísias, todos eles vão parabenizá-lo pelo feito, seu primeiro dia de trabalho. E a Dona Laura conta pra gente que ela o acompanhou em espírito e foi pessoalmente levar as notícias para Clarencio de que André Luiz tinha conseguido ali o seu local de trabalho. Olha que interessante, gente. A Dona Laura conseguiu acompanhar em espírito André Luiz trabalhando, ou seja, por meio do pensamento, ela conseguiu se conectar com ele e perceber o que ele estava fazendo. E a gente pode desenvolver essa capacidade sim. Depois, no próximo capítulo, eles vão explicar para a gente, durante a palestra da veneranda, sobre o pensamento. Aguarde um pouquinho aí. E ele recebe então esses parabéns da Dona Laura e o convite para descansar na sua casa. Mas Tobias oferece para ele um apartamento ali próximo que eles utilizavam. E ele acaba assim ficando por ali, no próximo ao seu local de trabalho. E ele vai dormir depois de agradecer a Deus pelas grandes oportunidades que ele está tendo. E ele sente como se ele estivesse sendo levado por um barco para um outro local, e lá ele encontra a sua mãe. Ele descreve para a gente nesse sonho que ele tem a plena consciência de que o seu corpo ficou em nosso lar, mas que ele havia sim se desdobrado e ido para um outro local ao encontro da sua mãe. Isso é interessante da gente pensar, porque naquela teoria lá dos corpos e do perispírito, nós sabemos que o perispírito, segundo Allan Kardec, é aí a parte espiritual dos nossos corpos. Nós temos o duplo etérico, que depois é trazido por André Luiz nas suas obras, e nós temos o corpo físico. No caso ali de André Luiz já desencarnado, o corpo físico e o duplo etérico não existem. Ele tem apenas o corpo astral. Então, que outro corpo é esse que se desdobra, sai para visitar a sua mãe num plano superior? Lembrem que ela morava acima vibracionalmente de nosso lar. Portanto, nós temos aí um outro corpo que se desdobra, provavelmente o que nós chamamos de corpo mental. Mas ele não deixa isso claro no livro, tá, gente? Eu estou trazendo aqui informações associadas a outras fontes para vocês darem aí uma pensada e trazendo uma explicação que eu acho plausível para o caso. Ele desdobra então o seu corpo mental e vai visitar a mãe dele, que havia pedido muito a Deus que no seu primeiro dia de trabalho ela pudesse estar presente. E ela traz muitas lições interessantes para a gente que eu vou aqui falando para vocês. Ela fica muito contente que André tenha conseguido iniciar um trabalho, porque muitos espíritos demoram muito, ou por revolta, ou por acharem que aquele trabalho não é para eles, a realmente trabalhar. E a gente já viu isso lá no início, com aquela senhorinha que foi conversar com Clarencio junto a André Luiz. Todos os trabalhos ela dizia que não era para ela, que tinha algum problema. Na verdade, ela está aí encontrando desculpas para não fazer aquilo que ela precisa fazer. E quantos de nós não fazemos isso? Quando a gente não quer fazer uma coisa, a gente vai protelando, procrastinando. Ah, não, depois resolvo, amanhã eu faço, aí chega na hora, tem que fazer mesmo, não tem como fazer. Ou a gente acaba deixando para trás, isso acaba nos trazendo muito prejuízo também. E aí ela fala pra gente também, olha só, é indispensável converter toda a oportunidade da vida em motivo de atenção a Deus. Toda oportunidade da vida, as boas e as ruins. A gente tem que pegar ali os limões, fazer a limonada e transformar nisso em algo produtivo para nós, porque afinal de contas é isso que Deus quer, não é? Ela conta pra gente também da importância não só da caridade material, dele estar ali cuidando daqueles espíritos cheios de chagas e enlouquecidos, mas também da caridade moral, que ele escutasse aquelas histórias, estivesse disponível, atento, com tolerância para com as dificuldades daqueles irmãos, que ele imaginasse Jesus. Imagina, gente,
o trabalhão que Jesus teve para adensar a sua energia, quanto tempo ele não deve ter demorado fazendo isso para poder encarnar aqui na Terra. Nós temos notícias no livro Renúncia de Emmanuel e Chico Xavier que um espírito que estava em Sírios veio aqui para a Terra e demorou décadas fazendo o processo para conseguir um corpo que fosse compatível para encarnar aqui, gente. Quanto tempo, quantos anos ela levou fazendo isso? Imagina Jesus que está numa vibração acima. A gente tem notícias aí por Chico Xavier que ele também é o governador espiritual de Sírios, ou seja, um mundo que está aqui acima do nosso em termos de classificação dos mundos. Aí eu convido vocês a dar uma lidinha lá em Kardec sobre as classificações dos mundos. Então, ainda assim, ele veio para cá. Imagine a vibração, quanto trabalho não deu para que Jesus estivesse aqui conosco. E a gente reclama de repente sujar as mãos cuidando aí de alguma pessoa moradora de rua ou que está numa situação adoecida. Imaginem só. A mãe de André Luiz também fala pra gente que se ela, espírito indigente como sou, ela diz, se ela é indigente, né, aí acima de nosso lar, mas ela dizia que mesmo sendo assim mais simples, ela conseguiu acompanhar André Luiz e consegue acompanhar o pai dele também lá no umbral. Imaginem Deus que está ali acompanhando cada uma de suas criaturas, mesmo aquelas que são inferiores aos vermes da terra. Ela fala pra gente também sobre o bônus hora. E olha que interessante. Ela fala, cada um tem o bônus hora por 1 hora de trabalho executado na colônia, e isso traz créditos para serem usados por ele ou por aqueles que ele deseja ajudar. Agora, esse tempo foi realmente aproveitado por aquele espírito? Você pode até reencarnar aqui e passar aí um século, né, que ela fala, mas a maior parte das pessoas não vive um século. Mas passar todos esses anos aqui da reencarnação e não aprender nada com isso, não se modificar, não fazer a sua reforma íntima e sair do mesmo jeito que entrou. Muitos fazem isso na colônia e realmente trabalham, recebem os seus bônus horas, mas não se transformam internamente. E ela diz que para Deus o que interessa é essa remuneração da reforma íntima, o que essas horas de trabalho trouxeram de aproveitamento para o espírito, e que ela compara que o bônus hora do pagamento que eles recebem na colônia ou de qualquer tipo de remuneração que nós recebemos aqui na Terra é muito diferente da remuneração que Deus paga, entre aspas, para nós, porque para ele conta como essas horas repercutiram na nossa evolução e não necessariamente o tempo. E aí essa questão de nós valorizarmos o tempo que nós temos fazendo coisas úteis e sempre que possível nós possamos escolher o trabalho útil ao invés da diversão. É isso que a mãe de André Luiz traz para nós. André então retorna com energias renovadas e volta ao trabalho nas câmaras. E lá ele pede a permissão de Tobias para que ele possa assistir à palestra da ministra veneranda que se daria naqueles palácios que nós já contamos para vocês. André Luiz então vai assistir à palestra e lá ele conta por cerca de 1000 ouvintes e haviam 20 que estavam separados ali na frente. Ele se questiona a Narcisa, ela explica que aqueles 20 estavam mais direcionados ao assunto que seria tratado naquele dia. Eram espíritos que se dedicavam especialmente àquele tema e que, portanto, poderiam questionar a ministra para o esclarecimento geral. Ela conta que isso era sempre feito por orientação do governador para que as palestras fossem mais proveitosas, ao invés de ficarem fazendo perguntas a esmo, aqueles 20 que versavam sobre o determinado assunto poderiam fazer esses questionamentos de forma mais direta e proveitosa. Narcisa conta que ela, por exemplo, só poderia estar ali entre os 20 quando fossem falar de espíritos sofredores, porque ela trabalhava mais diretamente com aquele assunto. E a ministra veneranda vai trazer para nós sobre as questões do pensamento. Ela explica o que eu estava ali falando para vocês.
de cada pensamento que nós temos, atrair vibracionalmente aquilo que nós desejamos, aquilo que nós estamos trazendo de energia, porque o pensamento é sim uma sintonia e também é matéria. A gente vai ver isso em outros livros de André Luiz. E como é uma matéria, ele cria chamadas formas pensamento, materializa em um plano aquilo que nós pensamos, portanto, aquilo cria forma, cria uma materialização realmente. E quem está na sintonia conosco e vibra naquele mesmo sentido fortalece essa imagem criada, essa forma que foi gerada pelo nosso pensamento, a nossa vibração. É por isso que quando nós desejamos algo, a gente deve mentalizar aquilo que nós queremos. E quando nós não desejamos, nós precisamos evitar de nos sabotarmos e ficar pensando e criando energia em cima daquilo. Então, se você tem aí a mania de catastrofização, como a gente diz lá na psiquiatria, na psicologia, de criar catástrofe em cima de tudo, isso vai dar errado, não vai dar certo, não vai funcionar. Vamos tentar ser um pouco mais positivos, porque o nosso pensamento cria aquilo que nós pensamos. A ministra veneranda vai inclusive falar isso para nós, que nós viciamos o nosso pensamento ao longo aí de vários séculos e que agora a gente precisava redirecionar essa força criadora para algo que fosse útil. Ela traz aqui, agimos exclusivamente no terreno das afirmativas verbais. Ainda por cima, a gente cria essa ideia e não materializa realmente, a gente materializa ali naquele campo mental, mas não põe as mãos à obra. Ela ainda traz para nós que cada espírito é compelido a manter e nutrir as criações que lhe são peculiares. Então, se você tem uma ideia criminosa, uma ideia negativa, ela vai sim repercutir negativamente e você será responsável por nutri-la e caso ela venha a se materializar, a ganhar força, você também será responsável por isso. Ela fala que o pensamento é força viva em toda a parte, levando os espíritos para o céu ou para o inferno. Isso, claro, de forma figurativa, gente, não acreditamos em céu e inferno. E ela ainda fala para nós que precisa existir uma afinidade pura para que nós possamos, em pensamento, alcançar uma outra pessoa. Por conta do nosso grau de evolução ainda, o nosso pensamento é muito denso e com um alcance menor. Ainda bem, né? Porque se nós tivéssemos um alcance grande, cada vez que a gente pensasse algo que não deve, seria bem complicado, né? E a gente ia só se enrolar nas consequências disso. Mas se eu tiver afinidade muito grande com um espírito, por exemplo, que mora lá na França, eu posso sim me comunicar com pensamento com ele, mesmo que eu não saiba francês, porque a linguagem do pensamento é universal, mas é preciso que haja essa afinidade pura por conta do nosso estado vibracional atual. É por isso que nós vamos ver André Luiz e os espíritos nas colônias espirituais conversando verbalmente. Mas a gente tem as descrições de que os instrutores conseguem muitas vezes captar, sim, o pensamento daqueles seus alunos e, claro, trabalhar com isso ao longo das obras. A gente vai vendo nas obras de André Luiz que ele realmente fica até envergonhado em alguns momentos, porque os instrutores percebem que ele está pensando aquilo que não era lá muito certo e muitas vezes eles respondem também dúvidas que ele não verbalizou, mas que ele pensou naquele momento, mostrando sim que eles têm como ler o pensamento. Ah, mas os espíritos podem ler o nosso pensamento? Nem todos, mas aqueles que estiverem numa vibração superior à nossa podem sim. E aqueles que estiverem com mais afinidade conosco, aquele espírito que está sempre te acompanhando, tem mais facilidade sim. Ela fala também sobre nosso lar, que é essa cidade de transição, onde eles começam a se esforçar para ter um pensamento mais limpo e poderem ascender então às zonas superiores ou retornarem à Terra para se equilibrarem e continuarem a sua evolução.
Ela ainda continua a sua palestra por um bom tempo e encerra com uma pergunta final, meio que deixando no ar o seu ensinamento. André Luiz fala, ué, acabou? Né? Todo mundo ia fazer isso, né? A pessoa joga uma pergunta e... Oi? E aí Narcisa explica pra gente por que a ministra faz isso. Olha as palavras dela. A ministra veneranda é sempre assim, finaliza a conversação em meio do nosso maior interesse. Isso não instigaria pra gente muita curiosidade, aquela coisa de não quero saber mais, preciso estudar, preciso procurar sobre isso? Não deixa aí de ser uma boa técnica de oratória. E, continuando a frase, ela costuma afirmar que as preleções evangélicas começaram com Jesus, mas ninguém pode saber quando e como terminarão. E aí a gente termina o nosso livro nessa parte hoje e no próximo vídeo continuaremos. Se você gostou, curte. Ficou com alguma dúvida? Comenta aqui para nós, para que a gente saiba e possa discutir e aprender ainda mais. Compartilhe o nosso conteúdo com quem você sabe que gosta de espiritismo, gosta das obras de André Luiz. Acompanhe o nosso canal. Um beijo para todos vocês.